Olá, comunidade petiana! Sejam bem-vindos a mais um quadro de Pet Explica. E dessa vez o Pet vai explicar algum conteúdo relacionado à química analítica. E para isso, escolhemos um conteúdo muito especial, que é um método volumétrico de oxirredução, só que utilizando o iodo. Então, quando a gente utiliza o iodo, a gente possui duas técnicas, que é a iodimetria e a iodometria. Vamos ver qual é a diferença e a relação entre esses dois métodos? Venha conosco. Para entender melhor sobre essas técnicas volumétricas que envolvem o iodo, a gente precisa entender quais as características que o iodo possui para ser utilizado em uma reação de oxirredução, né? Primeiramente, precisamos entender o seguinte: o potencial padrão, né, de redução do par, né, do par iodo molecular, que em sua fórmula química se apresenta em I2, e sua forma iônica, né, o iodeto I-, é intermediário, tá? O potencial de redução dele é intermediário. Então, por ser intermediário, ele pode agir de duas formas: como agente oxidante, na forma de I2, certo? Ou como agente redutor, na forma de I3-. I3- é o triiodeto. Então, né, além disso, o iodo também, né, tem uma peculiaridade muito importante, que a sua reação de oxirredução não depende em que meio reacional ele está. Pode ser um meio ácido, pode ser um meio neutro, pode ser um meio básico, que essa diferença, né, digamos, de acidez do meio não vai interferir na sua reação principal. E precisamos entender qual é a semi-reação de redução, né, do iodo. Então, o iodo molecular, em sua forma de I2, recebe então 2 elétrons, resultando em 2 moléculas de iodeto, I-. E podemos perceber que seu potencial, né, de redução padrão é 0,535 volts. Então, podemos perceber que ele é um padrão de redução bem intermediário mesmo. Além do mais, né, vamos dizer que o iodo, né, em sua forma molecular I2, é um oxidante moderado, né, que pode ser reduzido a iodeto em um meio neutro por redutores moderadamente fortes, como o estanho, o H2SO3, que é o ácido sulfuroso, o SO2, que é o dióxido de enxofre, e H2S, que é o hidróxido de sulfeto. O iodeto, por sua vez, né, o I-, é um redutor relativamente fraco, né, que pode ser oxidado, né, a iodo por oxidantes moderados ou fortes, como o peróxido de hidrogênio, que é a nossa água oxigenada, né, o iodato, o cromato, o manganato, né, e o hipocloreto. E a última característica do iodo que eu queria ressaltar sobre o porquê que o iodo é utilizado, né, em volumetria de oxirredução é exatamente seu indicador, que é um indicador barato e de fácil acesso, que é o amido. Mas qual é a característica do amido para que seja um indicador? Primeiramente, a gente precisa entender que o amido é um polissacarídeo, que é formado pelas moléculas de amilose e amilopectina. Só que essa molécula de amilose tem uma característica bem peculiar. Por quê? Olha essa figura aqui. A gente pode observar que a amilose fica em formato de espiral, né? Em formato em estrutura helicoidal. Então, como o iodo, né? Quando a gente fala iodo, eu estou falando do triodeto I3-, é uma molécula linear, ele consegue se encaixar perfeitamente dentro da amilose, que é em espiral. E quando ele se encaixa, ele forma um complexo. E qual a característica principal desse complexo que faz tornar-se um indicador de uma volumetria? Exatamente a mudança de cor, certo? Quando a gente tem somente no meio o íon iodeto, o amido fica naquela coloração normal que a gente conhece, meio esbranquiçada. Mas quando a gente começa a possuir iodo no meio, esse amido é complexado ao iodo
e tem uma coloração azul bem intensa, certo? Então, por isso, é um dos motivos do iodo ser bastante utilizado. Então, o iodo é utilizado em duas formas em um método volumétrico de oxirredução. E para explicar melhor isso, eu botei logo de cara para vocês dois métodos que o iodo é utilizado. E vamos primeiramente fazer uma breve comparação entre esses dois métodos, bem visualmente, tá, pessoal? Primeiro, esse primeiro método que eu apresento aqui a vocês, a gente tem um estanho com oxidação, né, 2+, e o iodo molecular, o I2, resultando em estanho 4+, e duas moléculas de iodeto. O que a gente analisa nessa reação, em comparação com essa segunda, né? Esse segundo formato. Primeiro, a coisa mais óbvia. Aqui, a gente só tem uma única etapa, certo? Em comparação a esse. Segundo, vamos analisar o que está acontecendo com o estanho. O estanho está de +2 indo para +4. Então, ele perdeu 2 elétrons. Se ele perdeu 2 elétrons, ele oxidou. Se ele oxidou, ele é um agente redutor. E no caso do iodo, o que aconteceu com o iodo? Ele, em sua forma molecular, né, de NOx 0, passa a sua forma iônica de NOx -1. Então, ele recebeu um elétron, né? Cada átomo de iodo recebeu um elétron. Então, quer dizer que o iodo reduziu. Se ele reduziu, ele é um agente oxidante, certo? Então, a característica principal desse primeiro método é que o iodo é reduzido a iodeto em uma única etapa. E o método volumétrico, né, que acontece, esse tipo de característica, a gente chama de iodimetria. Mas qual a diferença da iodimetria para esse segundo método? A coisa mais óbvia é que, se a iodiometria a gente tem somente uma etapa, esse outro método volumétrico acontece em duas etapas. E como acontece isso? Vamos analisar a primeira etapa. O que acontece com o iodo na primeira etapa? O iodo está em sua forma iônica e vai para a sua forma molecular. Se ele está em um NOx -1 e vai para um NOx 0, a gente diz que o iodo na primeira etapa oxidou, certo? O iodeto na primeira etapa oxida. E o que acontece com esse iodo molecular? Esse iodo resultante, né, dessa primeira etapa participa de uma segunda etapa no qual a gente adiciona o il-tiosulfato. Qual é o papel do il-tiosulfato nessa segunda etapa da reação? Ele vai fazer o que com o iodo? Vai reduzir o iodo, ou seja, o il-tiosulfato, nesse caso, é um agente redutor, porque ele está reduzindo o iodo enquanto ele próprio está se oxidando aí o tetrationato. Então, o iodo resultante da primeira etapa reage com algum agente redutor, resultando agora em um íon iodeto. E para esse método volumétrico, a gente chama de iodometria. Então, vamos ver com mais detalhe, né, com mais calma, cada um desses métodos que envolve o iodo. A iodimetria, né, que a gente já viu, a gente vê que é um método que acontece somente em uma etapa, né, como mostra aqui o exemplo abaixo, que eu repeti, que nessa primeira etapa e única, né, o iodo é reduzido. Se ele é reduzido, então ele funciona como agente oxidante da reação. Enquanto que o que acontece com o analito? O analito é oxidado. Se o analito é oxidado, ele atua como agente redutor da reação. Então, a gente podemos perceber, né? Podemos perceber que o iodo, no caso, né? Ele serve como titulador, né? A amostra é diretamente titulada com a solução padrão de iodo. Mas a gente tem uma peculiaridade nessa iodimetria. Por quê? Porque o potencial de redução do iodo é relativamente baixo. Então, poucas substâncias são oxidadas pelo iodo. Então, por isso,
Existem poucos métodos, né? Existem poucas substâncias que utilizam o método iodimétrico. Então, como o método iodimétrico utiliza diretamente solução de iodo para titular a amostra, vamos analisar qual é a propriedade da solução de iodo. Primeiramente, a gente precisa saber que o iodo não é muito solúvel em água. Mas, se não é muito solúvel em água, como a gente vai dissolver o iodo, né, para formar uma solução? A resposta é: a gente precisa dissolver o iodo em uma solução moderadamente concentrada de quê? De iodeto de potássio, tá? Que a gente, quimicamente, é o Ki. Então, né, como o iodo não é muito solúvel em água, a gente precisa solubilizar ele em uma solução de Ki. E como acontece essa solubilização, né? Qual é a reação química dessa solubilização? Pronto, a gente tem o iodo molecular, I2, que não é muito solúvel em água, tá? A gente pode fazer teste, a gente pode colocar iodo em água que ele não solubiliza direito. Então, quando a gente adiciona o iodeto de potássio, a gente está adicionando ao meio o íons iodeto. O que acontece? O iodeto vai se ligar à molécula de iodo e vai formar esse íon aqui, que a gente chama de íon triiodeto, tá? O triiodeto. E 3 menos, tá? Então, geralmente, por essa solução, né, geral I3-, a gente pode chamar que é uma solução de triodeto. Mas, como a gente já está acostumado em chamar de solução de iodeto, quando vocês escutarem solução de iodeto, vocês memorizam que é solução de triiodeto. Então, geralmente são denominadas, né, solução de iodo, né, esse triodeto, porque vai levar em conta o comportamento estequiométrico de I2, recebe 2 elétrons, gerando 2 íons iodeto, tá bom? Então, quando você for fazer a estequiometria de uma solução, de uma reação de oxidação do iodo, ou da volumetria dele, né, de iodimetria, você leva em consideração a molécula de iodo e não o íon triodeto. Porém, para se usar uma solução de iodo, a gente tem que ter consciência que ele é muito estável. Então, por ele ser muito estável, é muito comum que haja alguns erros na sua utilização. Então, por ter muito erro, é muito importante a gente preparar a solução de iodo e assim que preparar, já utilizar na volumetria, tá? E não guardar para outro dia e etc. Então, quais são as fontes de erro quando a gente usa uma solução de iodo? Primeiramente, a gente precisa saber da volatilidade do iodo, né? O iodo é muito volátil, mesmo quando se tem excesso do íon iodeto. E por esse motivo, né, a gente precisa preparar e utilizar logo, porque quando ele se volatiliza, né, a gente diminui a concentração do iodo na nossa solução. E por isso vai acontecer alguns erros na hora que a gente for fazer alguns cálculos estequiométricos. A segunda fonte de erro é porque o íon iodo ataca vagarosamente materiais orgânicos. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que for guardar essa solução de iodo. Por quê? Porque se ele ataca material orgânico, a gente não pode colocar ele em algum recipiente que contenha rolha, por exemplo. Por quê? Porque ele vai atacar aquele material orgânico e quando ele ataca aquele material orgânico, ele vai ser consumido. E por ser consumido, a sua concentração vai diminuir na solução. E a terceira fonte de erro é essa reação aqui, né? Que é muito fácil acontecer porque a gente está nesse meio, a gente está em um meio que contém diariamente oxigênio. O que o oxigênio faz, né? O oxigênio, né, ataca o íon iodeto, né, fazendo com que ele se oxida. Então, o oxigênio vai atuar como agente oxidante e aumentar a concentração da molécula de iodo no meio. Então vamos analisar que os dois motivos que estão acima diminuem a concentração de iodo, mas o oxigênio consegue aumentar a concentração de iodo, fazendo, né, o terceiro erro na sua utilização.
O segundo método volumétrico que utiliza o iodo, né, é a iodometria e é o método mais importante, né? Então precisamos entender que, primeiramente, é um método de titulação indireta. Por quê? Porque a gente acrescenta, juntamente ao analito, um excesso de íons iodeto. E o que vai acontecer? O íons iodeto vai reduzir ao iodo molecular, certo? E o iodo resultante dessa primeira etapa da reação vai ser reagido na segunda etapa da reação. Como? Acrescentando, por exemplo, o íon tiosulfato, né? A gente precisa adicionar algum agente redutor no meio para reduzir o iodo gerado da primeira etapa e assim criar o íon iodeto, certo? Então, essa técnica é bem mais utilizada por quê? Porque muitas espécies são capazes de oxidar o iodeto, a iodo, né? Por isso que gera uma ampla variedade na sua aplicação. E quais são as principais aplicações, né, da técnica iodométrica, né? A gente tem uma tabela aqui, né, mostrando vários tipos de aplicação, mas eu acho que o maior exemplo que a gente vai ter é o ácido ascórbico, né? Então, se você for estudar, vai ter muito exemplo de método iodométrico para ver a concentração de vitamina C de um determinado medicamento, por exemplo, ou de algum suco cítrico e assim vai, tá? Então, ó, a gente não vai parar o vídeo por aqui. Essas aplicações a gente vai tratar no próximo vídeo, que é o vídeo de exercícios. Então, aqui é só conteúdo. Então, se você quiser exercitar o que a gente aprendeu aqui, vá lá no próximo vídeo, que a gente vai deixar aqui em alguma parte da tela para você clicar aí diretamente para ele. E, se você gostou, não deixa de curtir, tá, o nosso vídeo. Se inscreva no nosso canal e nos siga nas redes sociais. E até mais!